É possível emagrecer na menopausa? Essa pergunta que eu vou responder aqui na live de hoje. Preparei um conteúdo aqui para vocês de forma simples, de forma fácil, para que vocês entendam o que é que está por trás desse processo de emagrecimento para quem já chegou na menopausa. Tá? Geralmente as mulheres que giram em torno de 40, 50 anos ali, mulheres de meia idade, tendem a entrar na menopausa, tá? Algumas demoram mais, outras mais cedo, vai depender de vários fatores, cada pessoa reage de forma diferente, tá? Mas é importante para aquelas pessoas que querem emagrecer o controle de alguns fatores para que nessa fase não seja piorado. E apesar de ser uma notícia ruim, mas a menopausa ela traz algumas consequências, principalmente relacionadas ao peso corporal. Algumas mulheres já devem saber, até por experiência própria, que a menopausa ela traz consigo o ganho de peso natural. Tá? Então, quando você entra nessa fase, é mais fácil você ganhar peso. E aqui nessa live eu vou detalhar exatamente quais são os pontos mais importantes, o que é que faz com que a mulher na menopausa ganhe peso com mais facilidade e o que é que ela pode fazer para evitar isso. Tá? Como é que ela pode potencializar o emagrecimento dela, como é que ela pode se proteger desse efeito da idade. E isso acontece nos homens de uma forma um pouco diferente também, tá? Não vai ser o tema de hoje, mas nos homens também tem a tendência de ganhar mais peso corporal, ganhar mais gordura, né? Acumular mais gordura ao longo dos anos. Isso acontece e tem algumas justificativas, tá? Mas hoje eu vou me ater a esse tema que eu coloquei aqui para vocês, que é sobre a menopausa. Se tiverem qualquer dúvida, podem mandar aqui nesse balãozinho que está aqui do lado. Tem a barra de comentários, você pode clicar aqui do lado onde tem um balão com um ponto de interrogação. E aí você manda a sua dúvida que eu vou responder aqui ao vivo, para que apareça aqui na tela para todo mundo. Certo? Eu preparei um roteiro, estava tudo detalhado aqui, tudo certinho para que vocês... para que eu deixasse de forma mais simples, mas aí o computador resolveu descarregar. Então, vou falar aqui com base no que eu sei sobre o assunto, certo? Então, começando, de forma geral, como eu já falei, as mulheres quando entram nessa fase, tá? Nessa etapa da vida, elas tendem a acumular mais gordura e aumentar o peso corporal com mais facilidade. Existem diversos fatores para que isso ocorra. E aí já entra um mito aqui que eu vou falar para vocês, que é um mito muito comum que as pessoas atribuem só a isso. Quando a mulher entra na menopausa, ela tem uma carência, uma deficiência maior no hormônio feminino, tá? No estrogênio. Então, quando esse hormônio ele reduz a sua produção, quando o corpo reduz a produção do estrogênio, a mulher passa por algumas alterações. E aí o que as pessoas acreditam? O ganho de peso, o ganho de gordura é devido a essa redução do estrogênio. E não, na verdade não é bem assim. Não existe cientificamente comprovado uma relação direta entre a redução do estrogênio e o ganho de gordura. Tá? Não é o estrogênio, não é a falta do estrogênio que vai fazer com que você ganhe gordura. E sim outros fatores. E eu vou entrar aqui a respeito disso, vou entrar aqui falando sobre esses fatores para que você entenda de uma forma mais clara, de uma forma mais simples, exatamente o que é que acontece nesse período. Tá? Então, basicamente, você tem essa redução hormonal nessa fase da vida, tá? E aí vai acarretar diversos prejuízos para o nosso corpo. O que acontece, na verdade, para que a mulher ganhe peso com mais facilidade nessa fase, são alguns fatores. Primeiro fator, a redução do metabolismo. O metabolismo da mulher começa a ficar mais desacelerado nessa fase da vida. Então você tem uma lentidão no seu metabolismo, você acaba gastando menos energia durante o dia e por conta disso, qualquer coisa que você comer além daquilo que você já precisava antes, você vai acumular em forma de gordura. Quando a gente vai envelhecendo, naturalmente o nosso metabolismo ele reduz. Na mulher, quando entra na menopausa, essa redução é um pouco mais drástica, um pouco mais intensa. Então, digamos que o seu metabolismo, para você funcionar, para você ficar, para você sobreviver, você precisa gastar 2.000 calorias. Né? O seu corpo ele consome
2.000 calorias para você sobreviver. Isso aqui antes da menopausa. Quando você entrar na menopausa, isso aqui não é um valor exato, tá, gente? É só para exemplificar. Digamos que o seu metabolismo ele reduza e você passa a gastar, o seu corpo passa a consumir apenas 1.800 calorias. Antes da menopausa 2.000, depois da menopausa 1.800. É só um exemplo ilustrativo. O que aconteceu? Seu metabolismo ele desacelerou. Se você continuar comendo a mesma quantidade de comida que você comia antes da menopausa, você vai ganhar peso. Porque você reduziu o seu gasto energético e está consumindo a mesma quantidade, ou seja, você está com excedente de calorias. Você está comendo mais do que você gasta. E isso é a fórmula para o ganho de peso. E o ganho de peso, nesse caso, é em formato de gordura. Então, um dos principais prejuízos de quem está na menopausa é a redução do metabolismo. Quando você reduz esse metabolismo, se você não compensa na alimentação, ou seja, se você não ajusta a sua alimentação para essa fase da vida, você vai ganhar peso muito facilmente. E esse peso ele vai vir, bem provável, em forma de gordura, tá? E aí entra outro ponto muito relacionado a isso, que é a prática de exercício físico. No período da menopausa, a mulher passa por diversas alterações no corpo, dentre eles a falta de disposição, a falta de ânimo, né? A mulher acaba tendo um pouco menos de energia para gastar, para ter vontade de treinar. E aí outra coisa também que acaba influenciando é o quadro de insônia. Nesse período, muitas mulheres passam por um período de insônia. E aí ela passa noites sem dormir, durante o dia não tem disposição, não tem energia, fica muito cansada e não dá vontade de fazer exercício, não dá vontade de se movimentar. E aí não só aquele exercício regular, aquela prática de exercício constante, mas a própria atividade física fica comprometida. E aí só lembrando aqui a diferença dos dois, né? Qual é o conceito? Qual a diferença entre a atividade física e exercício físico? A atividade física é qualquer movimento, qualquer atividade que você gaste energia para se movimentar. Tá? Então, se você saiu do sofá e levantou, você gastou energia. Ali é uma atividade física. Exercício físico é quando você faz um gasto energético, quando você tem um gasto energético de forma programada, sistematizada através de alguns movimentos. Geralmente, esses movimentos realizados dentro de uma modalidade. Então, por exemplo, a musculação é um exercício físico, porque você faz movimentos específicos ali programados para você gerar um gasto energético de forma sistemática, ou seja, você fazer vários dias a mesma coisa. Tá? Então, a atividade física é você se movimentar em qualquer momento. Então, por conta desse quadro de falta de disposição, falta de ânimo, falta de energia, as mulheres acabam tendo uma redução na atividade física diária. Ou seja, se movimentam menos, fazem menos trabalhos, menos atividades domésticas, menos atividades em casa, menos atividade na rua. E na parte do exercício, quando se fala de exercício, essa mulher acaba tendo menos energia para fazer um treino intenso. E aqui entra um ponto-chave. Se você não faz um treino intenso, um treino pesado, um treino que realmente gere um esforço, que gere um gasto energético, é bem provável que você continue acumulando gordura. É bem provável que a sua composição corporal não mude de forma significativa, certo? Então aqui eu já falei dois fatores que acabam influenciando no ganho de peso para as mulheres que entram na menopausa. Primeiro, a redução do metabolismo, ou seja, o seu metabolismo ele é desacelerado, você fica com o metabolismo lento e se você continuar comendo a mesma quantidade que você comia antes, você vai engordar. Outra coisa é fatores que acabam gerando a diminuição da disposição, uma redução de energia disponível para treinar, para se movimentar. A insônia acaba agravando isso, então você passa a noite sem dormir, seu corpo não se regenera, seu corpo não se recupera adequadamente e no outro dia você está sem energia para se movimentar, você não tem vontade nem de sair de casa às vezes, dependendo do caso, lógico. Falando aqui de pessoa para pessoa, tá? Varia muito. Então, esses dois fatores acabam atrapalhando bastante e acabam influenciando muito no ganho de peso. E tem outro fator também que aí já é uma causa mais natural, tá? Todo ser humano passa por isso,
as mulheres passam por isso, que é o ganho de peso natural com o envelhecimento. Aos passar dos anos, nós ganhamos o peso e existe um dado que comprova que a partir da meia-idade, a mulher tem mais chances de ganhar em torno de 5 a 8 quilos por ano. Isso acontece, é comprovado. Você pode chegar a isso, tá? E aqui eu gravo bem essa palavra, você pode chegar a isso. Mas eu vou falar aqui nessa live estratégias para que você não passe por isso, tá? Mas é um processo natural do corpo, a gente ganhar peso ao longo dos anos. E o principal fator ligado a isso é o metabolismo. Nosso metabolismo fica mais lento, então é mais provável que a gente ganhe peso, certo? E aí a gente tem que compensar de alguma forma. Fica aí que eu vou falar como é que a gente vai compensar essa redução do metabolismo. E se você tiver qualquer dúvida, pode mandar aqui nos comentários, tá? Então vamos lá. Só relembrando, redução do metabolismo, baixa quantidade de atividade física, insônia, problemas relacionados ao hormônio, redução do hormônio. Então tudo isso vai acarretar nessas mudanças corporais na menopausa. E aí tem um mito que normalmente é associado à redução do estrogênio. Muitas pessoas acreditam que quando a mulher reduz o estrogênio, ela tende a ganhar peso somente por conta disso. E não é. O ganho de peso vem da falta de exercício, da falta de controle alimentar, da falta de disposição para se movimentar, falta de disposição para gastar energia, e tudo isso vai influenciar no ganho de peso. E aí o que é que você precisa fazer para evitar esse ganho de peso ao longo dos anos? Primeiro de tudo, a melhor estratégia, ela vai ser sempre a prevenção. Prevenção é algo assim que é importantíssimo para todo mundo e independente dos fatores, não só da menopausa, tá? Para você ter uma saúde de qualidade ao longo dos anos, é importante você prevenir. E como é que você vai prevenir, no caso aqui das mulheres, como é que elas vão prevenir os prejuízos que vêm na menopausa? Primeiro, começar fazendo exercício desde cedo. Desde cedo você tem que começar a fazer exercício programado, exercício regular, de forma consistente. E não é aquele exercício que você faz no projeto verão, como está muita gente fazendo aí, e passa o restante do ano de forma sedentária, sem se movimentar. Não é isso. É aquele exercício que você faz o ano todo, de forma consistente. Não precisa você ir todos os dias para a academia. O que é recomendado? Em torno de 3 a 4 vezes ali, no mínimo, 3 a 4 vezes você fazer um exercício físico. Tem que ser academia? Não, não tem que ser academia. Vai ser importante, eu vou falar mais pra frente, mas se você fizer uma corrida, você fizer uma pedalada, fizer uma dança de forma programada, de forma sistemática, fizer um treino funcional, um treino no CrossFit, tem pessoas que gostam de CrossFit, se você fizer um exercício físico de forma regular, antes que você chegue na menopausa, as chances são de que você tenha menos prejuízos nesse período. E outra coisa muito importante, a musculação, falando aqui do treino de força, ele tende a reduzir, ou seja, afastar mais o tempo para que a pessoa chegue na menopausa. Então, ao invés de você chegar, por exemplo, tá? Falando um exemplo hipotético, ao invés de você chegar na menopausa com 50 anos, às vezes você vai chegar com 60, 70, às vezes nem isso, tá? Porque a musculação tem um efeito protetor. A musculação, ela gera diversos benefícios, não só na estética, não só em redução da gordura, ganho de massa, mas também na regulação hormonal. A musculação ajuda muito na regulação hormonal da mulher e do homem também, tá? Principalmente nessa questão relacionada ao estrogênio, testosterona, tá? Porque com o envelhecimento nós perdemos testosterona, o homem e a mulher. E esse hormônio, ele é muito ligado à manutenção da massa magra. Não sei se vocês sabem, mas quanto menos massa magra nós temos no corpo, mais lento é o nosso metabolismo e mais as chances que a gente tem de ganhar gordura. Então foque em preservar a sua massa magra. E é aqui que entra o ponto-chave que eu falei agora, mais cedo, a respeito da musculação do treino de força. Você pode sim fazer qualquer tipo de exercício de forma regular para impedir ou amenizar os efeitos da menopausa, mas a musculação tem um ponto-chave aqui muito importante.
A musculação, o treino de força, pode ser na academia, pode ser em casa, treino com peso corporal, tá? Existem várias formas de fazer um treino de força. Mas ele feito de forma intensa, de forma a gerar esforço, a você chegar e terminar o treino cansado, vai gerar diversos benefícios, principalmente relacionados à massa muscular. Quando você aumenta a sua massa muscular, você tende a melhorar a sua composição corporal como um todo. Quanto mais massa muscular nós temos, mais calorias nós gastamos e mais gordura a gente perde no longo prazo. E quando você associa isso a um controle alimentar, quando você associa isso a uma dieta, um plano alimentar específico para você, você consegue desenvolver muito mais. Então é importante você fazer aquele treino intenso, aquele treino de verdade. Não é ir para a academia ou aquele treino em casa que você faz ali uma sériezinha, faz uma repetiçãozinha, nem sua, nem sente nada assim. Não que você tenha que suar, tá, gente? Mas não, você não sente nenhum esforço, não sente o seu coração trabalhar, não sente o seu coração acelerar. Isso não vai te gerar resultados de forma efetiva. Principalmente se você quer pensar no longo prazo. Principalmente se você quer pensar em termos de anos. Então foque em fazer a musculação de forma intensa. Faça um agachamento com peso, faça o supino com peso, treine braço, treine abdômen, treine perna, tá? Faça um treino completo. Alie isso ao aeróbico. Faça musculação com o aeróbico, porque isso vai trazer um efeito protetor enorme para quem está na menopausa e para quem vai entrar, tá? Para ter um efeito protetor, um efeito preventivo. É a musculação de forma intensa. É muito importante. Você pode sim fazer a sua caminhada, pode sim fazer a sua corrida, mas se você trouxer um treino de força para dentro do seu estilo de vida, para dentro da sua rotina, o seu benefício vai ser muito mais, vai ser duplicado, triplicado. Certo? Isso é comprovado cientificamente. Não estou falando aqui da boca para fora, tá? Então existe muita influência positiva no treino de força, no controle dos efeitos da menopausa. Outra coisa muito importante é você entender como é que o seu corpo está funcionando. Porque, como eu falei mais cedo, na menopausa, ao longo dos anos, as mulheres elas vão reduzindo o nível de estrogênio, vão reduzindo o nível de hormônios femininos. E esses hormônios acabam influenciando no metabolismo. Quando você continua comendo a mesma coisa que você comia 5 anos atrás, a mesma quantidade ali, e você reduzir o seu metabolismo, as chances são de que você vai ganhar peso, vai ganhar gordura. Tá? Então é importante você adequar a sua alimentação, o seu consumo de calorias à sua fase atual. Certo? Então é muito interessante que você, a cada 3 meses, a cada 4, 5 meses no máximo, entenda como é que o seu corpo está. Faça uma avaliação, faça uma consulta com o nutricionista para identificar quantas calorias você está gastando no dia. A partir do momento que você identifica quantas calorias você está gastando, você vai saber a alimentação mais adequada para você. Você vai entender qual a quantidade correta de alimentos que você tem que ingerir para que você não descompense e acabe ganhando gordura. Certo? Outro ponto importante que acontece nessa fase é o descontrole emocional. Mas acontece dessa forma. Não são todas as pessoas que passam por isso, mas é mais fácil passar por isso nessa fase. Qual é esse descontrole? É aquele descontrole onde você fica com ansiedade, você fica ansiosa, fica estressada, fica angustiada e vai descontar no alimento. Vai procurar uma comida, vai procurar alguma coisa assim para se alimentar, para ter aquela sensação de saciedade, para ter aquela sensação de prazer que a dopamina traz a partir de uma alimentação. Muitas vezes uma alimentação pesada, com aqueles alimentos assim, sorvete, chocolate, alimentos pesados, alimentos industrializados muitas vezes. Então, nessa fase da vida é mais fácil a mulher ter esse descontrole na parte emocional relacionada ao alimento, de ela ter uma angústia, de ela ter uma ansiedade e buscar uma comida para compensar aquilo, para trazer uma sensação de bem-estar. Novamente falando, não são todas as mulheres que passam por isso, mas é mais provável que aconteça nessa fase, tá? Então, o que é que você precisa se ater? Ter consciência desse fato, ter consciência disso
e pensar em estratégias para você ter um controle emocional melhor nessa fase. É você entender que o alimento ele não vai te trazer aquele prazer de forma consistente. Por mais que naquele momento específico ali você coma e se sinta bem por conta dos hormônios que estão agindo no seu corpo, no longo prazo aquilo não vai se sustentar. Então você vai sempre precisar de uma comida, vai sempre precisar de comer mais para se contentar. Então você precisa entender que a ansiedade é um problema que a gente tem que controlar de outras formas e não descontar numa comida. Você precisa se conhecer e entender: poxa, eu estou passando por isso. Por que eu estou passando por isso? O que foi que aconteceu? Será se eu tenho como resolver isso? Primeiro, é algo que está ao meu controle, está ao meu alcance? Se não é algo que você pode controlar, esqueça, deixe para lá. Porque a gente tem essa mania de se preocupar com coisas que a gente não tem como controlar. Às vezes é com o outro, a vida do outro. Outra pessoa está falando da gente, está fazendo isso com a gente. Se essa pessoa pensa isso, se essa pessoa age assim, a gente não tem como controlar, a gente não vai mudar a vida dela. Então a gente tem que simplesmente ignorar, ouvir coisas, entrar por um ouvido e sair pelo outro. E não simplesmente absorver aquilo, internalizar e buscar refúgio na comida, por exemplo. Tá? Então, é mais importante você ter esse controle emocional, ter a autonomia de entender o que é que está acontecendo com você, o que é que você está passando, como é que você pode resolver sem descontar em certas coisas, sem descontar em coisas externas, mas você resolver dentro de si, certo? Então você trabalhar essa parte emocional, essa parte psicológica é muito importante. E se você já chegou no ponto de que isso gerou uma obsessão, de que isso gerou algo rotineiro, de você sentir angústia, come. Sentiu ansiedade, vai comer. Sentiu isso, vai buscar um sorvete, buscar isso, buscar aquilo. Se você já chegou nesse nível, já é algo que você sempre faz, é interessante que você busque uma terapia, tá? Busque uma terapia para você entender qual é a raiz desses problemas que você está tendo, qual é a raiz desses sentimentos negativos que acabam trazendo, fazendo com que você compense em outras coisas, certo? Então, controle emocional também é muito importante, tá? Pouco se fala nisso, pouco se fala nessa parte psicológica, mas é extremamente importante nessa fase da vida. E tem muita relação com o emagrecimento, né? Vocês viram. A parte psicológica se relaciona diretamente com o emagrecimento. Não é só exercício físico. Então, só recapitulando aqui, né, o que é importante para quem está na menopausa, para quem quer se prevenir da menopausa. E isso você pode aplicar para a sua vida, pode aplicar para a vida da sua mãe, de algum parente seu, de alguma conhecida, tá? Fala isso para ela. Tem que buscar, primeiro, prevenção, fazer exercício físico, de preferência, exercício físico que traga trabalhos de força, pegar peso, fazer um treino intenso, um treino pesado. Não é aquele treino que você vai virar um fisiculturista, vai virar um atleta, não é isso, tá? Mas é você sentir o músculo sendo trabalhado e não simplesmente fazer por fazer e ir lá só para cumprir tabela, porque você vai estar perdendo tempo. Segundo, entender como é que seu corpo está funcionando para que você tenha uma alimentação adequada ao seu nível de gasto calórico. Porque quando a gente vai envelhecendo, nosso metabolismo reduz. Então a gente tem que comer menos para compensar isso. E outra coisa muito importante, não é você cortar tudo. Pelo amor de Deus, tem gente que faz isso demais. Tem gente que chega nessa fase, começa a engordar, começa a aumentar o peso e corta tudo. Eu vou cortar o pão, eu vou cortar macarrão, eu vou cortar arroz, é o arroz que engorda. Vou cortar feijão porque feijão engorda. Gente, tirem isso da sua cabeça. Não é um alimento X ou alimento Y que vai engordar, que vai fazer você ganhar gordura, ganhar peso. Não é isso. É o todo. O que é que você está fazendo durante as 24 horas do seu dia? É isso que vai influenciar no emagrecimento. Não é o alimento X ou Y. E outra, não é você simplesmente cortar tudo, comer muito menos que você vai emagrecer de forma efetiva. Até porque, quando você faz isso, uma dieta muito restritiva, essas dietas mirabolantes que a gente acha por aí, você acaba perdendo sua saúde, você acaba perdendo massa magra, perde massa muscular, que é extremamente importante para quem quer emagrecer,
E isso vai trazer prejuízos no longo prazo, como por exemplo o efeito sanfona. Então, se você corta tudo da sua alimentação de forma absurda, de forma aguda, fazer uma dieta muito restritiva, daqui a alguns meses, quem sabe até semanas, você vai ganhar tudo que você perdeu, porque não vai se sustentar. Pense sempre na sustentabilidade, pense sempre na constância, pense no longo prazo. Não foque simplesmente em emagrecer em um mês. Pense no ano. Como é que você vai fazer isso para controlar o seu corpo no ano? Então, usando essas estratégias que eu passei aqui para vocês, vocês vão melhorar muito o físico, vão melhorar muito a forma que vocês têm em relação à gordura, massa muscular. Isso melhora demais. Então, só lembrando, controle de calorias, coma a quantidade necessária. Como é que você vai saber isso? Busque um nutricionista, certo? O nutricionista vai ser muito importante para ele identificar quantas calorias o seu corpo está consumindo. Isso é a base de cálculo para saber o quanto você tem que comer. Por quê? Se você está gastando pouco e come muito, você vai engordar. Agora, se você está gastando mais e comendo menos, você vai emagrecer, tá? Existem vários outros fatores, mas isso aqui é uma base. Então, faça exercício de força, faça exercício aeróbico. Como é o exercício aeróbico que eu tenho que fazer? É passar uma hora na esteira? Não. De preferência, exercício intenso. Por exemplo, treino HIIT. Não sei se você já ouviu falar. Treino HIIT ou treino intervalado, aeróbico intervalado, é aquele exercício onde você faz um período de tempo numa intensidade muito alta e outro período de tempo numa intensidade muito baixa. Por exemplo, esteira. Você vai caminhar por 1 minuto. Faz uma caminhada leve ali por 1 minuto. Você vai passar depois 30 segundos correndo na maior velocidade possível. Passou os 30 segundos, volta para a caminhada. Faz 1 minuto de caminhada, depois 30 segundos de corrida. E aí você vai alternando ali por 10, 15, 20 minutos no máximo, já é o suficiente. Não precisa passar 1 hora na academia, 1 hora treinando na esteira, certo? Então, alinhando um HIIT, o treino intervalado ou um treino intenso na esteira, no aeróbico, pode ser na bike, pode ser na corrida na rua, na escadaria, alinhando isso com a musculação, com treino de força, treino com peso corporal, treino funcional, que é um treino que também exige bastante, você vai ter um maior gasto calórico, vai ter um maior gasto energético, vai ganhar massa muscular e com isso você vai potencializar o seu emagrecimento, certo? Então, primeiro você previne. Passou do tempo, não conseguiu prevenir, agora você age em cima disso. Começa um treino novo, começa uma alimentação controlada para você, tá? Entenda qual o momento que você está passando da sua vida, quais são os problemas que estão afetando a sua mente, como é que o seu psicológico está sendo abalado, o que é que você está fazendo para melhorar essa parte psicológica, essa parte mental. Você já experimentou, por exemplo, a meditação? Tem pessoas que acham que meditar é simplesmente fechar o olho, virar o Buda, olhar para a parede ali e apagar, esquecer tudo, deletar a mente. Não é bem assim. Para meditar, você só precisa simplesmente se concentrar no seu corpo, entender, sentir a respiração, sentir o que é que o seu pensamento está trazendo para você, certo? Então, meditação é uma das formas de você controlar essas angústias, essas ansiedades que a gente tem no dia a dia. Ao invés de você compensar no alimento, ao invés de você comer mais porque você está ansiosa, está angustiada, faça uma meditação. Ou não, se você não gosta, vá ler um livro, vá caminhar, passear com um cachorro, se você tem cachorro, vá falar com alguém, conversar com alguém, jogar a conversa fora. Isso vai ser muito melhor do que compensar no alimento. Tá? Então é uma das estratégias para você emagrecer. Sim, é a parte mental. Outro ponto, controlar essa parte da insônia. Se você tem problemas para dormir, busque estratégias para melhorar. Por exemplo, você parar de mexer no celular, parar de ver televisão, pelo menos 1 hora antes de dormir. Então 1 hora antes você desliga esses aparelhos eletrônicos, vai fazer alguma coisa, fazer uma ceia, fazer uma leitura, tá? Você pode fazer a meditação nesse caso também.
Você pode, por exemplo, também comer menos na parte da noite, se você tem insônia, porque às vezes o estômago muito cheio a gente não consegue dormir, porque o estômago está trabalhando intensamente para digerir aquele alimento. Então você comer um pouco menos na fase noturna, quando você está chegando à noite ali perto de dormir, come menos, ou então reduz completamente, tá? Então busque estratégias para melhorar o seu sono também. Isso vai influenciar de forma positiva no emagrecimento para quem quer, para quem está nessa fase, tá? Outra coisa, entenda como é que o seu corpo está funcionando na questão hormonal. Como é que está a regulação hormonal do seu físico, do seu corpo, do seu organismo? Você já foi no endocrinologista? Há quanto tempo você foi no endócrino para saber como é que está a sua taxa hormonal? Que é importante, tá, gente? Inclusive tem pessoas que são muito novas que têm um descontrole hormonal, têm deficiência de algum hormônio por algum motivo e às vezes nem sabem. Mas é muito importante ver como é que está a sua tireoide, se sua tireoide está funcionando corretamente, se você está num nível bom de estrogênio, se a sua testosterona ela está conservada no seu corpo, tá? Independente da mulher ou homem, a testosterona é importante para manter a massa muscular, a massa magra. Então, busque um médico para você identificar em que nível hormonal você está, como é que está o seu corpo, como é que está o controle hormonal. Porque isso vai influenciar muito nesse peso, tá? De forma indireta, tá? De forma indireta, porque existem vários processos acontecendo ali para isso. Então, gente, basicamente era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar aqui nos comentários, tirar uma dúvida, tirar uma curiosidade, podem mandar aqui, tá? Falei aqui para vocês as estratégias que a gente precisa ter para controlar o emagrecimento na menopausa. Se você conhece alguém que está nessa fase de vida, fale para ela aplicar essas dicas. Se você está passando por isso, tente aplicar da melhor forma, tá? Eu falei aqui de forma mais simples para que vocês entendessem, tá bem, como é que pode fazer e já começar amanhã. Amanhã mesmo você já pode começar a mudança e potencializar esse emagrecimento, para que você não fique simplesmente à mercê da vida, né? Simplesmente engordando, aumentando o peso, porque é algo natural de fato do envelhecimento. Ao passar dos anos a gente acaba engordando mais. Então, se quiserem comentar alguma coisa, podem mandar aqui nos comentários, tirar qualquer dúvida. Se não, eu agradeço pela presença de cada um aqui. Você que está assistindo essa live gravada, vou postar essa live aqui. Você que está assistindo ela gravada, depois comenta lá qual foi o seu aprendizado. Vocês que estão ao vivo aqui também, quando eu postar essa live aqui no feed, depois vocês colocam lá no comentário: olha, aprendi isso, olha, não sabia disso aqui, muito interessante. Porque aí eu vou entender exatamente como é que está o meu conteúdo para vocês. Como é que eu estou passando, se eu estou passando de uma melhor forma, se vocês estão compreendendo, tranquilo? E só lembrando que na próxima segunda-feira, semana que vem, tem mais uma live aqui de conteúdo, tá? Muito obrigado pela presença de vocês, boa noite a todos e até mais.